Fala, galera, tudo bem com vocês? O prof espera que estejam todos muito bem, né, dentro dos limites da quarentena. Final de ano chegando, né, galera? E aí a gente já está naquele estágio de, ai, acaba logo. O terceirão já está naquela fase tipo, meu Deus, vem próxima fase da vida. Vocês vão fazer provas, né, no começo do ano aí, o PAS, vestibular, o Enem, o terceirão. Então, é um misto de quero que acabe logo, um pouco de ansiedade, eu acho que eu preciso de mais tempo para estudar. Tá cada um com um jeito de pensar aí, mas, galera, né, vamos tentar sempre manter a calma, né? Eu sei que isso é difícil, mas é um clichê, mas a gente precisa falar, né? E tentar encarar da melhor maneira possível, né? Fazendo a nossa preparação aí para essas provas que vem no começo do ano, né? E sabendo que a gente fez o nosso melhor, né? Então, deixa a preguiça de lado, para de procrastinar, né? A redação, como o prof já falou 1000 vezes para vocês, é uma coisa que vocês conseguem fazer em pouco tempo, conseguem estudar em pouco tempo, né? Tudo que pode cair de redação, e é uma nota que vale muito, né? A nota é muito grande da redação, em comparação às outras coisas que você faz no vestibular. Então, é um negócio fácil se você quiser, né? E é um negócio que vale bastante. Então, vamos treinar aí um pouquinho nesse final de ano. Para isso, galera, eu vou passar aqui para vocês mais uma proposta de carta de solicitação, que é uma carta que a UEM adora, então pode cair no faz 1, faz 2, faz 3 vestibular, né? Um gênero que pode aparecer a qualquer momento, certo? E é um gênero que é gostoso de fazer, né? É um gênero gostoso de fazer se você entende bem o tema, né? E você coloca argumentos pertinentes ao tema e se você conhece a estrutura da carta, né? Que não é uma estrutura muito complicada, porque a gente já treina isso desde o nono ano bastante, certo? Então, bora lá. Galera, o tema desta carta que vocês vão fazer é patrimônio cultural. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês já podem ter ouvido falar alguma coisa em aula de sociologia, talvez em aula de história, né? Em aula de história vocês ouvem falar sobre várias partes, né, da nossa cultura que são históricas, são patrimônios. Então, talvez não seja um assunto totalmente novo, mas vamos ver nesta abordagem que o prof vai trazer aqui para vocês, né? E também para refrescar a memória de vocês sobre o que é esse patrimônio cultural, sobre a importância de aprender sobre o patrimônio cultural, né? É um dos temas que sempre fica aí entre aquelas listas de temas que podem cair no Enem, que podem cair em vestibulares, né? A manutenção do patrimônio cultural, enfim, o resgate da cultura, a manutenção disso no ensino, né? Enfim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Beleza. Galera, eu trouxe aqui alguns textos de apoio, né, para a gente ler e pensar aí um pouquinho sobre o tema, né, e eu trouxe só alguns pedaços do texto, tá? Não trouxe inteiro, não, para não ficar tão cansativo. Então, olha lá o primeiro trecho aqui do texto 1, que é: a cultura de preservação do patrimônio histórico brasileiro precisa ser incentivada. Então, é necessário incentivar que as pessoas, né, cuidem do patrimônio histórico brasileiro, cuidem do que é representativo, né, da nossa sociedade, da nossa história. Beleza? Então, o que é patrimônio histórico? É todo lugar que carrega importância social, cultural, econômica e científica, certo? No Brasil, dois bons exemplos são o Centro Histórico de Salvador, né? A cidade de Salvador, principalmente o seu centro histórico, é considerado, né, um patrimônio histórico e patrimônio cultural também. E o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Porém, nem todo brasileiro consegue atribuir essa importância a tais localidades. Muita gente nem conhece, por exemplo, nunca nem ouviu falar do Parque Nacional da Serra da Capivara, nem sabe o que se tem lá, o que se fez lá, por que é representativo da nossa cultura. Né? Se você já foi a Salvador, eu tive o prazer de conhecer. A hora que você chega lá no Centro Histórico, no Pelourinho, parece que você está em outro país. Para quem mora aqui no Sul, eu sou de São Paulo, né? E eu moro aqui em Maringá, que é muito parecido com a cidade de São Paulo. Então, quer dizer, bem mais organizada, bem menos gente, as ruas bem mais espaçadas, menos trânsito, bem mais sossegado, mais tranquilo, mas lembra São Paulo, principalmente o interior de São Paulo. O que acontece? É, a gente não tem assim uma riqueza cultural, histórica, até porque a cidade de Maringá ela é nova, né? Ela é jovem. Mas quando você vai para uma cidade muito antiga, no centro histórico como de Salvador, você vê aqueles prédios antigos preservados, você vê aqueles becos, aquelas igrejas. É tanta coisa que tem anos, centenas de anos de história ali, que você fica abismado. E às vezes isso não é tão bem cuidado assim. Então, a partir do momento que é tombado, né, como patrimônio e tal,
as pessoas começam a olhar aquilo com mais seriedade, a cuidar mais, porque aquilo ali representa muito do que a nossa história é, teve, né? Muito do que existiu na nossa história, do que é representativo de fato do Brasil e não desse mundo globalizado que a gente vive, que a gente pega a cultura de tudo quanto é lugar, o que eu também não vejo como um problema, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma cultura própria, né? Que a gente tem uma construção histórica própria, e isso é importante, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, com tanta internet, com tanta coisa internacional, né? As pessoas acabam dando menos valor do que deveria, né? Para o que é nacional, certo? Por isso a importância, né, de incentivar essa preservação do patrimônio histórico. E aqui, galera, a gente não está falando só de cidade, é que a cidade acaba sendo o patrimônio, só que o que forma essa cidade, a arte que formou essa cidade, a música que formou essa cidade, as influências culturais que formaram essa cidade, tudo isso, né, deve ser preservado no patrimônio histórico-cultural, não só o local em si, tá? Beleza. A grande dificuldade, né, que nossas cidades têm de manter o patrimônio histórico é que não temos uma cultura de preservação, né, conta o Ciro Laurenza, presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Galera, o que acontece? A gente não tem essa cultura de preservar, né? A gente não tem a cultura nem de ligar para essas coisas, então por isso que ela precisa ser incentivada um pouquinho mais, tá? Como que está, né, o panorama brasileiro aí do patrimônio histórico? O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, certo? Em 1964, 50% do território, 50% do território já tinha sido tomado, né? Então, lá em 64 já metade já era urbanizado, né? Hoje a nação está à frente dos Estados Unidos, inclusive. Isso faz com que o país sofra, né, com alguns problemas, já que abriga muitas pessoas em pequenas áreas, né? Um deles é o tráfico intenso, o outro é a moradia, né? Diz o Edgar Glaser, professor de economia da Universidade de Harvard, certo? E essa cidade extremamente cheia de pessoas, né, galera, traz muitos problemas. E aí, com essa crescente demanda, né, por espaço urbano, os patrimônios históricos, eles entram em xeque, porque as pessoas falam assim, meu, por que eu vou manter esses prédios antigos aí, e em vez de derrubá-los, né, e construir prédios grandes, né, porque eu posso vender muitos apartamentos. Essa questão, galera, de urbanizar cada vez mais, né, e o número de pessoas aumentando nos centros urbanos, né, se movendo para esses grandes centros em busca de uma vida melhor, tudo isso, né, faz as pessoas quererem modificar esse espaço. Né? Por que eu vou manter uma praça ali com uma igreja antiga? Se isso já foi, né, já aconteceu, vamos tirar isso daqui, vamos usar esse terreno aí para fazer um grande centro comercial e, né, instalar coisas aqui que podem ser mais úteis para a atualidade, certo? Esses patrimônios, então, eles entram em xeque, né? Até que ponto é relevante mantê-los ali intocáveis, né? Ao preservar uma área, o metro quadrado se torna caro e expulsa pessoas da região. Aí vem a questão da gentrificação, né? Que é um outro tema. Quando você começa a tornar caro o lugar, né? Muito caro aquele ambiente ali, as pessoas mais pobres que vivem ali por perto acabam tendo de ir para as periferias, porque elas não conseguem mais se manter nos grandes centros, né? Tem esse problema da gentrificação também, certo? Então, são pontos aí para se pensar. Por que as pessoas não cuidam do patrimônio? E muito por conta dessa urbanização, né? Muita gente ali, eles acabam precisando daquele espaço, né? E também tem a questão de não ligar muito para isso, né? Tipo, não entra aqui, é lógico que é um argumento que não ia estar num texto de apoio, mas as pessoas realmente não ligam muito. Tipo, para elas é só um prédio velho, né? Elas não conhecem o que se passou para chegar até aquilo ali, né? E por que é importante relembrar o que aconteceu. Mas, enfim. Galera, aqui nós temos um outro texto, né? Que é uma imagem aí, e está escrito Cultura Pegando Fogo ali, né? Aqui jaz o Brasil. E aí nós temos o incêndio do Museu Nacional da Língua Portuguesa que aconteceu em 2019, né? Galera, o que acontece aí? Nós temos um museu pegando fogo e esse museu trazia, né, muito da história da língua portuguesa, né? Trazia muitos livros, muitas imagens, muitas coisas que eram muito importantes, né, para preservar a nossa história, para preservar o nosso patrimônio cultural. E ele pegando fogo aí, muita gente nem se comove com isso. Fala, gente, é um museu, tem livro lá, ixi, provavelmente esses livros têm arquivo, já deve ter PDF, né? Porque, quem que liga para isso? Este é um problema, tá, gente? Este é um grande problema. A gente não ligar para essas coisas, não ligar para a cultura, né? O brasileiro é um povo que não liga muito para conhecimento, não liga muito.
parece que gosta de ser ignorante para não sentir culpa, né? Então, assim, é uma preocupação que a gente tem de ter, né? A gente precisa se preocupar mais com esse tipo de coisa, né? É sempre bom a gente valorizar o conhecimento, valorizar a cultura, valorizar o saber, né? Valorizar a não ignorância, né? A busca pelo conhecimento. Esse tipo de coisa é o que faria nós nos aproximarmos de um país de primeiro mundo, né? A gente fica aqui no Brasil falando, nossa, os caras são top lá no Canadá, nossa, os caras são top lá na Europa, nossa, né? Mas o que que a gente faz para ser parecido? Nada. A gente nem se comove. Se queima um museu na França, galera, a galera entra em luto, entendeu? Porque eles sabem como aquilo ali é importante. Eles têm orgulho, né, de toda a cultura que foi cultivada ali, certo? Agora, aqui você queima um museu, tipo, ai, museu, gente. Quem liga para museu? Brasileiro é tenso, né, gente? Mas a gente pode mudar isso, né? A gente pode tentar valorizar um pouquinho mais esse patrimônio cultural, esse patrimônio histórico, tentar valorizar mais o que foi muito importante na nossa construção, não pensar só no hoje, né? Só o que é importante para a nossa vida agora, mas pensar no que já aconteceu e também pensar o que pode vir a acontecer se a gente continuar desse jeito, não ligando para as coisas, certo? Beleza. Queridos, olha lá, uma outra parte do texto aí, né? Afinal, o que que é educação patrimonial? Então, o que que é educar as pessoas, né? Ensinar as pessoas, instruir as pessoas, não só na escola, mas de modo geral na vida. O que que é fazer isso, né? Uma educação patrimonial. Então, olha lá. Trata-se de um processo permanente e sistemático do trabalho educacional, centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho de educação patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização da sua herança cultural, capacitando-os para o melhor usufruto destes bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos no processo contínuo de criação cultural. O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. Então, vamos lá. O que seria uma educação patrimonial? É levar as pessoas para o museu, é levar o museu para a escola, né? E na escola apresentar para as pessoas o que é de fato da construção, é mostrar a história do Paraná, é mostrar a história de Maringá, por exemplo, é levar as pessoas para conhecerem as comunidades, os museus, os prédios, o que é patrimônio, né? De fato, então levar os alunos até lá seria uma maneira, levar palestrantes para a escola para mostrar isso, fazer exposições de fotos e jornais e coisas que já mostraram não só as belezas, mas também o que foi importante historicamente para a região, certo? Então, a gente conhece algumas coisas do Brasil, né, que são bem famosas assim, mas às vezes a gente não conhece a própria história da cidade, da região, do Paraná, de fato, né? Então, por exemplo, a UEM é uma universidade que cobra, né, a história do Paraná. Ou seja, ela meio que força as pessoas a conhecerem o patrimônio cultural do próprio, não só cultural, mas de produção, enfim, histórico mesmo do próprio Estado. Então, é um jeitinho de forçar essa educação patrimonial, mas esse tipo de educação, galera, pode ser muito mais dinâmico, né? Se as pessoas... que agora a gente está num momento que não dá para fazer isso, mas, tipo, quando puder, né, de levar até os centros históricos das cidades, de levar vocês para conhecerem as coisas de perto, saber sobre a história daquilo e se interessar, tá, gente? Porque é muito comum a gente mostrar para aluno algumas coisas, o aluno fala assim, tá, museu, pelo amor de Deus, né? Tipo, mostrar foto e tal, a pessoa não se interessar em nada. O brasileiro é muito desinteressado, muito, tipo, muito. Gente, conhecimento qualquer ele que seja, é bom. Qualquer um que vier vai te agregar, vai te melhorar de algum modo, em algum sentido da tua vida, tá? Então, nunca é demais por área nenhuma, certo? E aí, o que que acontece? Se a gente tivesse a educação patrimonial, né, mostrando isso de perto, fazendo isso como uma matéria mesmo para que as pessoas aprendam a valorizar, elas vão cuidar mais, né? Vai ter aí um processo de preservação sustentável, como o texto chama. Né? As pessoas conhecendo, sabendo a importância daquilo, elas vão querer cuidar desse patrimônio, certo? E não simplesmente ignorá-lo ou, enfim, destruí-lo, né? Fica pior. Galera,
Então, tem alguns tipos de patrimônio cultural, histórico, né? E eu vou mostrar para vocês quais são esses tipos e mostrar alguns que tem aqui no Brasil, né? Então, o que é o patrimônio imaterial? É aquele tipo de patrimônio considerado intangível, né? E abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, as músicas, os saberes, os costumes, a forma de expressão, entre outros. Então, aqui no Brasil nós temos muito patrimônio cultural imaterial, né? Que não é um lugar, não é uma coisa, mas é o que representa a nossa formação, né? Então, nós temos alguns exemplos, como a capoeira, que é totalmente brasileira, né? O tambor de crioula no Maranhão, o frevo lá em Olinda, né? No Pernambuco, a literatura de cordel lá no Nordeste também, o carimbó no Pará, a festa do Senhor do Bom Jesus do Bonfim da Bahia, né? O ritual Iauquá, do povo indígena, né? E também esse povo aí, né? O Enauê, certo? Então, nós temos vários rituais indígenas, né? Aqui, galera, a gente não tem tudo, não. Tem muita coisa. Tem muita coisa em vários lugares. Mas esses são alguns exemplos, né? Enfim, são coisas que mostram o que é o Brasil. Digam, mas por que não tem coisas do Sul aí? Porque muitas das coisas do Sul, por exemplo, são de povos alemães, são de povos ucranianos, são de povos... a cultura, meio que a cultura da Europa se instaurou e se manteve, né, no Brasil. Então, não é uma coisa representativa do Brasil. Lógico, o Brasil é representado por todos que o constituem, né? Mas aqui a gente está pensando no que é patrimônio cultural nacional, né? O que é do Brasil, o que é representativo do Brasil, de fato, certo? Beleza. O que é o patrimônio material? Ele diz respeito, né, aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. Tangíveis dá para tocar, meio que isso. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, etc. Né? Então, temos alguns exemplos aí. O Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, e vários outros. Tá? Galera, não entra aí aqui o nosso maior aqui do Paraná. O Paraná é chique, né? O Paraná não é patrimônio nacional. O Paraná tem uma coisa que é patrimônio mundial, né? Que é as Cataratas do Iguaçu, certo? Então, nós temos um patrimônio mundial tombado aqui no Paraná, né? Então, ele não entra entre os patrimônios nacionais. Ele é um patrimônio mundial, né? Então, tem de cuidar, o mundo todo cuida das cataratas, certo? Beleza. Galera, qual que é a importância, então, da educação patrimonial? Vocês vão escrever uma carta de solicitação, eu já vou mostrar esse comando aí para vocês. E nesta carta, vocês vão ter de solicitar atividades, né, eventos para o diretor da escola, vai ter o nome dele lá. E você vai ter de solicitar eventos e atividades que proporcionem uma educação patrimonial, certo? Que levem as pessoas a valorizarem mais, né, o patrimônio cultural, certo? Então, você vai pedir esses eventos aí. Digam, eu vou ter de detalhar quais eventos são, só se você tiver certeza. Só se você souber exatamente o que falar. Senão, você vai pedir exatamente o que o comando está falando, certo? E vai justificar amplamente, pelo menos com 3 argumentos, por que é importante que se tenha essa educação patrimonial. Por que se inclua atividades e eventos que levem as pessoas a conhecerem o patrimônio cultural, certo? Beleza. Então, a gente já falou um pouquinho aí antes, né, sobre por que é importante aprender, para as pessoas de fato saberem da sua história, não ficarem só no mundo globalizado, para as pessoas cuidarem, começarem a cuidar, né, ter uma preservação maior se elas conhecerem, certo? A importância daquilo para a história, de onde ela vive, certo? E agora vamos colocar isso aí em tópicos para você escolher quais argumentos você quer trabalhar no seu texto. Digão, eu consegui pensar em outros além desses aí. Show de bola, né? Melhor ainda. Olha lá. Por que é importante essa educação patrimonial, então, para conhecer o patrimônio cultural? Primeiro, conhecer e reconhecer a própria identidade cultural. Então, como eu já disse, o brasileiro é um povo que não curte muito aprender, ele prefere ficar ignorante, né, em alguns casos. Certo? Ele prefere não saber, eu prefiro nem saber. Né? O brasileiro tem essa característica. Galera, então, é importante conhecer a própria identidade cultural. Mesmo que aquilo não seja o que você gosta, por exemplo, você fala assim, Digão, eu só gosto de música internacional. Eu não gosto do Brasil, não gosto dessas coisas, não gosto de samba, não gosto de tequila, não gosto de nada, né? Apesar disso, você precisa saber quem é você, né? De onde você veio, qual é a cultura do seu povo, beleza? Então, conhecer e reconhecer a própria identidade cultural, saber o que é de fato brasileiro, tá bom? 2.
ampliar o patriotismo e a vontade de cuidar do que é nacional. Então, já falei com vocês sobre isso em outros momentos, o brasileiro é muito patriota em Copa do Mundo, alguns nem tanto, alguns torcem contra, né? Parece legal torcer contra. As pessoas, elas não são muito unidas aqui no Brasil, aliás, elas são bem desunidas, né? Muito desunidas. Elas não torcem assim para as mesmas coisas, elas não buscam os mesmos objetivos, né? É muito individualismo. Então, o que que acontece? Não tem esse sentimento patriota, sabe? Tipo, de defender o que é nacional, de falar assim, não vem falar mal do meu samba aqui, não. Não vem tirar sarro do meu índio aqui, não. Não vem querer maltratar a terra deles, não. Não vem... tipo, a galera, ela não curte muito defender o que é nacional, assim, entendeu? Defender o que é patrimônio histórico, cultural do Brasil. Então, tipo, falta patriotismo nesse sentido, né? Então, talvez se tiver uma educação mais voltada para mostrar a importância desse patrimônio histórico-cultural, talvez aumente um pouquinho o patriotismo, né? A vontade de cuidar do que é nacional, de cuidar do que é próprio, de valorizar. Gente, o mundo nunca vai valorizar o Brasil do jeito que ele quer ser valorizado se o próprio brasileiro não se valorizar. Se o próprio brasileiro não gostar da sua própria cultura, se o próprio brasileiro não curtir seu patrimônio cultural, certo? Então, nunca o mundo vai dar valor para o Brasil se eles só verem notícias ruins. E o povo apoiando, né? E o povo não curtindo o próprio país, né? Então, isso é complicado. Galera, estimular práticas para a preservação e a valorização do patrimônio cultural. Então, por que é importante? E eu acho que essa é a maior importância, né? Qual que é a maior importância das pessoas conhecerem o patrimônio cultural, né? Para elas começarem a valorizar. E se elas valorizarem, elas vão cuidar. Elas não vão querer que destruam os museus, elas não vão querer que destruam os centros históricos, elas não vão querer que isso aconteça, porque elas reconhecem o valor daquilo ali, a importância daquilo. E não é só valor de turismo, não, tá, gente? Porque, por exemplo, Digão, você foi para Salvador porque você queria conhecer o patrimônio histórico-cultural? Não só, tá? Eu fui de turista, fui conhecer, eu não fui só para isso lá, né? Fui conhecer várias coisas na Bahia. Mas, tipo, um dos interesses de ir lá é realmente conhecer o patrimônio histórico. Então, é entrar naquelas igrejas maravilhosas que tem lá, entrar nos museus e conhecer as coisas, é participar ali da capoeira, do berimbau lá, das danças, das coisas. Tá ali envolvido, conhecer, ver como aquilo é de perto. Digão, então eu posso falar que é importante, né, essa educação patrimonial para o turismo histórico, por exemplo? Sim, não deixa de ser uma coisa importante. Não deixa de ser uma coisa importante, que valoriza o trabalho das pessoas que estão lá cuidando daquilo, né? O dinheiro que você paga para entrar nos museus, nas igrejas, tá, totalmente voltado para manter aquilo em pé e bonito e seguro, certo? Então, sim, né, estimular a prática de preservação e de valorização, e valorizar mesmo, ir lá, visitar, conhecer, né, apoiar a causa, certo? Por fim, mas não menos importante, né, além de auxiliar na construção de uma sociedade mais participativa, no que se refere às questões patrimoniais da sua própria cidade, né, bem como entender que também é um agente produtor da história. Então, a gente, quando tem essa educação patrimonial, a gente consegue perceber que a história é construída pelos nossos atos. Então, se a gente tiver atos que não preservem a nossa própria cultura, né, uma hora ela vai deixar de existir, né? Então, a gente quer o quê? A gente quer produzir uma história que represente o povo, ou a gente quer não participar disso e simplesmente deixar a vida levar e a globalização levar e todo mundo dominar o Brasil do jeito que quiser, né? Então, sei lá, vai muito de cada um isso daí, né? Mas a gente sabe que essa educação patrimonial ajuda um pouquinho as pessoas a entenderem que elas são agentes, né, produtoras da história. Ok? Beleza? Então, tem 4 argumentos super fáceis de vocês conseguirem elaborar e explicar, né? Para vocês utilizarem no texto. Se surgir alguma outra coisa importante aí, né, na sua cabeça, ou que você pesquisar, pode usar também. Beleza, vamos lá para a proposta. Contexto e comando de produção. Após uma aula de história, seu professor propôs uma reflexão sobre como os brasileiros desconhecem, muitas vezes, a sua própria cultura, já que o mundo está em constante processo de globalização cultural, certo? Então, foi proposto a você e seus colegas que escrevessem uma carta ao diretor da escola pedindo a implantação de atividades e eventos que buscassem ampliar os conhecimentos sobre o patrimônio cultural nacional. Então, você aí é um estudante, né? E depois de uma aula de história, você resolveu escrever uma carta para o diretor da escola a fim de solicitar a implantação de atividades e eventos que buscassem ampliar o conhecimento sobre o patrimônio histórico nacional.
Beleza. Patrimônio Cultural Nacional. Redige, então, entre 15 e 22 linhas, uma carta de solicitação destinada ao diretor do seu colégio. Você vai chamar de senhor Machado. Não tem o nome do colégio, então não precisa colocar, tá? Você vai falar, prezado diretor, senhor Machado, ok? Beleza. Com o intuito de reivindicar mais atividades e eventos que propiciem o contato com o patrimônio cultural do Brasil, certo? Apresente no mínimo 3 argumentos para justificar o seu pedido. Então, dos 4 que eu passei ali, você vai usar pelo menos 3, ou 2 daquele mais um da tua cabeça, enfim. Digam, posso usar os 4? Pode, se couber, né? Se explicar certinho, pode. Assine sua carta apenas como estudante. Então, lembra, 3 argumentos para justificar. Digam, eu preciso falar quais são essas atividades, esses eventos que propiciem o contato com o patrimônio cultural. Então, eu posso falar assim, olha, eu solicito esses eventos, né, que propiciem isso daí, como visitas a museus locais, nacionais, visitas aos centros históricos de cidades, visitas a comunidades indígenas. Tipo, eu posso solicitar que eles tragam palestrantes à escola para trabalhar, né, esse patrimônio cultural existente, né, ou sei lá, uma mostra de obras de arte, sei lá, que representem o país. Depende muito de como você colocar esses pedidos. Eles são úteis. É necessário fazer isso, galera? Precisa? Não. Você tem de pedir as atividades e justificar por quê. Não é necessário detalhar o pedido. Não é necessário, tá? Mas se for detalhar, que seja breve e que seja correto. Sejam coisas que realmente vão ajudar, né? Atividades que vão ajudar realmente a conhecer esse tipo de coisa. Tá bom? Digam, então não precisa detalhar o pedido, é só pedir do jeito que está aí, é só falar assim, olha, sou um estudante, após uma aula de história, eu percebi que os brasileiros desconhecem muito da sua própria cultura, nesse mundo globalizado, então eu escrevo esta carta com o intuito de reivindicar mais atividades e eventos que propiciem o contato com o patrimônio cultural do Brasil. Isso, visto que aí você vai justificar, tá bom? É só pedir o que está ali. Se marca como estudante, fala que foi depois da aula de história e o reconhecimento que você teve ali, beleza? E aí, no final, reafirma o pedido, reafirma a importância do pedido, atenciosamente assina como estudante. Ok? Beleza? Gente, qualquer dúvida, chama nós. Eu, no caso. Tá bom? É isso aí. Bom trabalho para vocês. Boa semana. Um abração aí. Se cuidem, fiquem bem. Tamo junto.